4554 e na Barão de Mamanguape 346, na Torre, em Campina Grande, na Avenida Presidente João Pessoa 439 no centro. Telefone para delivery 999360081. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop Nutrivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. Tá precisando de dinheiro? Então não se preocupa. A Mais Brasil Cred tem a solução. Transforme o limite do seu cartão de crédito em dinheiro na mão. Ligue agora ou fale pelo Zap 987 10 17 43. Vou dar um exemplo. Pegue R$1.000 e pague em 12 parcelas de apenas R$99. Vou repetir. Você pega R$1.000 e paga em 12 parcelas de R$99. Aqui é dinheiro na hora. A Mais Brasil Cred fica em Mangabeira. Não consultamos SPC nem Serasa. Ligue e a gente vai onde você estiver. 987 10 17 43. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping. Na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Agora tá todo mundo na Pop. Agora tá todo mundo na Pop. Na Paraíba são 12 horas e 2 minutos. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados.
Hoje é segunda-feira, o dia é 6, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Polícia Federal prende 3 pessoas suspeitas de tentar fraudar concurso da UFPB. As provas foram realizadas ontem nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Mamanguape e Rio Tinto. Entre os suspeitos de envolvimento na tentativa de fraude do concurso está um sargento da PM. A Corregedoria da Polícia revela a abertura de um processo administrativo para investigar a participação do militar no esquema. Reitor da UFPB, o professor Valdinei Gouveia, avalia que, em princípio, tentativa de fraude não compromete a lisura do concurso público para preencher vagas na universidade. Caso Aniele, acusado de matar menina de 11 anos em João Pessoa, vai a júri popular nesta segunda-feira. José Alex da Silva também responde pelo crime de estupro de vulnerável. Terremoto deixa mais de 1.900 pessoas mortas na Turquia e na Síria. O William Arão, ex-jogador do Flamengo que atualmente mora em Istambul, relata clima de luto e devastação na região. E o terror continua. Mais 3 indígenas e Yanomami são assassinados por garimpeiros em comunidade que sofre com invasão ilegal. A atuação da Força Nacional e da Polícia Federal serão intensificadas em Roraima. E sobe para 5 o número de mortes em naufrágio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Militares seguem à procura de uma mulher, um adolescente e uma criança que estão desaparecidos. E até quando? Mais um episódio de racismo no futebol espanhol. Emissora local flagra Vinícius Júnior sendo chamado de macaco durante o jogo entre o time merengue e o Mallorca ontem pelo Campeonato Espanhol. Governo Federal lança hoje programa para diminuir as filas no Sistema Único de Saúde para cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas. Mudança brusca do clima. INMET emite alertas de perigo potencial e acumulado de chuvas para as cidades da Paraíba. Pombal ontem era um dilúvio e esse dilúvio pode chegar aqui em João Pessoa e também em Campina Grande, que estão na lista do INMET. E não saia de casa sem saber. SEARTE Paraíba abre mais de 2.000 vagas em cursos de arte gratuitos. As aulas começam no mês de março e há turmas de literatura, música, audiovisual, artes visuais, dança e também teatro. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E Petrônio Torres. A reportagem é de Thiago Moraes. Produção Juliana Carneiro. E edição de Código Lira. Sonoplastia do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você acompanha a F5 pelas redes sociais. No Facebook. No YouTube. No Instagram. E no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo. No respeito. E acima de tudo. No debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. É a chuva, viu, DJ Coxa? É a chuva, rapaz, chovendo muito neste momento aqui na capital paraibana, em outras cidades do nosso estado, inclusive com renovação de alerta do IMET. E você sabe, né? Caiu uma gotinha d'água em João Pessoa, o trânsito fica naquele modelo, e é muita chuva, não tão forte, mas intensa, constante neste momento na capital da Paraíba. São 12h09, Luciano. Abraçar quem já está nos acompanhando em todos os recantos da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios, quem também nos ouve e nos acompanha fora dos limites da Paraíba, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Muito bom saber que você já está do outro lado, nos dando carona, participando desse papo de almoço diferente do Rádio Paraibano, assim como já faz o meu amigo prefeitão do Castelo Branco, meu amigo Kiko. Muitos assuntos para a gente falar no programa de hoje. Todo mundo sabe que na segunda-feira nós temos um programa mais curto, né? Porque a partir das 13 horas começa o Conversa com o Governador e depois a gente retorna às 13h40. Inclusive, na próxima semana, hoje por culpa total, viu, Luciano Coxinha, na próxima semana a nossa ideia é que quando começa o Conversa com o Governador no rádio, a gente fique no YouTube, a gente vai ficar no YouTube. 12h10. Petrônio Torres, só para você ter uma ideia, na nossa escalada, a nossa produtora Juliana Carneiro mencionou na escalada 1.700 mortes nesse terremoto que atingiu Turquia e a Síria. Quando eu cheguei na rádio, eu dei uma zapeada na internet. Eu já trouxe o número de mais de 1.900 mortes. 12h11, quando eu dou um F5 na internet, já passam de 2.200 pessoas mortas nesta tragédia que toma conta daquela região do nosso planeta. Síria e Turquia, mais de 2.200 pessoas mortas, milhares de desaparecidos, contabilidade feita por agências internacionais apontam que poderemos ter mais de 18 mil pessoas mortas nesse terremoto de magnitude 7,8 que devastou várias cidades da Turquia e também na Síria. Só na Turquia, Petrônio Torres, ouvintes, espectadores do F5, e se Coxinha tiver imagens aí, ele vai compartilhando com os nossos espectadores que acompanham o programa pelo YouTube. Só na Turquia a contabilidade já aponta 1.498 mortos e 7.634 desaparecidos. Na Síria, a última contabilidade aponta para pelo menos 738 pessoas mortas nesta tragédia, neste terremoto que pegou a Síria e a Turquia de surpresa. Aliás, eu fico a me questionar, Petrônio.
A gente vive hoje num mundo altamente tecnológico, né? As chuvas que caem hoje em João Pessoa, em Campina Grande, em outras cidades da Paraíba, desde ontem o IMET já vinha alertando para a possibilidade de chuva. Não tem como se prever esse tipo de desastre. Ou, sabe, as autoridades desses dois países são incompetentes. Ou, meu amigo, são aquelas coisas que quando tem para acontecer, não adianta ninguém se esconder debaixo da cama, porque elas tendem a acontecer. Mas lamentável a gente começar o programa de hoje. Não é um fato que ocorre no Brasil. E quem acompanha o nosso YouTube, o F5 Online, tá vendo as imagens que Coxinha disponibiliza, pra gente ter uma dimensão de como esses dois países ficaram após esse terremoto. Mas a gente precisa, infelizmente, Pepa, começar o programa de hoje, desta segunda-feira, uma semana que se renova, infelizmente trazendo esse tipo de notícia. Pepa, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Fabão, boa tarde, Coxinha, boa tarde aos popianos, às popianas que nos ouvem, que nos assistem. É uma região, Fábio, que não é comum ter terremoto, não é verdade? A gente já sabe os países que, assim, vez ou outra tem terremoto. Por exemplo, aqui na América do Sul, o Chile. Sim. É muito propenso. Lá para cima, na América Central, o México é muito propenso. Alguns países ali na Ásia, como o Japão, a Coreia também, mais a Coreia do Norte. Agora, na Europa, na Turquia propriamente, eu nunca ouvi. Que eu me lembre, vou completar 50 anos em outubro próximo, não lembro, enquanto cidadão, quanto leitor, quanto ouvinte, quanto espectador de TV, sou jornalista e nunca vi terremoto na Europa e especialmente dessa magnitude. 7 alguma coisa, 7.2. 7.8 na escala Richter, que é a nossa escala. Agora você perguntava se tanta tecnologia não consegue prever. Não consegue, Fábio, porque as placas tectônicas, né, que aqui quando se batem, quando se juntam, quando se alinham, que batem uma na outra e provoca terremoto. E a nossa tecnologia, o ser humano ainda não desenvolveu um equipamento capaz de prever. Prever assim, por exemplo, quando geralmente tem um terremoto, ele é seguido de um tsunami. Se é uma região costeira, fatalmente teremos um tsunami, que não foi o caso aí da Turquia. Mas, amigo, é lá 3.000 metros, 4.000 metros de profundidade, não tem equipamento capaz, ainda não tem, o ser humano não chegou a esse ponto, infelizmente, é uma tragédia sem precedentes. Esse número de vítimas, infelizmente, vai aumentar, e assim, é só pedir a Deus, meu irmão, é só pedir a Deus, porque, por exemplo, o Brasil não tem história de terremoto. Aqui e acolá tem uma coisa ali em João Dantas, né, no Rio Grande do Norte, teve uma época, mas assim, coisa pequenininha, 2 pontos na escala Richter, que não dá para fazer estrago, ainda bem. Agora, é muito lamentável, é muito triste começar a semana notícia nesse tipo de informação. A gente lembrava aqui 7.8 na escala, magnitude desse terremoto na Turquia e na Síria. Eu tô lendo aqui um material do G1. 5 faz um estrago gigantesco. Imagine 7.8. Você sabe qual foi o maior já registrado no nosso planeta? Na história? Não. Aconteceu no ano de 1960. E relativamente pertinho de nós. Foi na América do Sul, foi no Chile. Olha aí. 9.5 de magnitude. 9.5. Na época, Pepa, esse terremoto no Chile, mais precisamente em Valdívia, no sul do país, deixou 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Em seguida aparecem outros 2 terremotos, um em 2004 na Indonésia e um em 2011 no Japão. 9.1. São comuns. 9.1. Nossa, brincadeira. Ou seja, se a gente está aterrorizado porque está convivendo, está vendo, está presenciando cenas em tempo real no que ocorre na Turquia com 7.8, imagina esse de 1960 no Chile de 9.5, hein?
É um absurdo, né? Tá aí os números provam 2 milhões de pessoas feridas nesse terremoto em 1960. E o nosso planeta era uma superfície só, né? Com os terremotos foram criando-se os continentes, foram se separando. Isso mesmo. E a tendência, amigo, assim, segundo os estudiosos, é que vamos continuar nessa evolução de divisão dos nossos continentes com os terremotos. O Chile é uma prova cabal disso. É verdade, viu, Petrônio Torres? E ainda na vibe de tragédias, a gente precisa registrar que o Corpo de Bombeiros localizou 5 corpos de possíveis passageiros que estavam numa embarcação que afundou na Baía da Traição, na Baía de Guanabara. Ó, falei de coxinha aqui, lembrei da Baía da Traição. Na Baía do Guanabara, no Rio de Janeiro. 3 desses corpos foram encontrados ainda no fim da noite de ontem e outros 2 na manhã desta segunda-feira. O trabalho dos militares começou ainda ontem à tarde e seguiu acontecendo durante todo esse período, inclusive entrando em seu segundo dia hoje. Ao todo, Pepa, nessa tragédia na Baía de Guanabara, 14 pessoas estavam no barco, das quais 11 foram resgatadas, sendo 6 delas com vida. Outras 3 permanecem desaparecidas. Entre os desaparecidos, uma mulher, um adolescente e uma criança. Eu lia hoje pela manhã o depoimento de um filho de uma das vítimas, Pepa, dizendo que no início da semana passada, o pai teria comentado que estava nessa embarcação, que estava com um pressentimento ruim, não estava querendo ir para o passeio. Mas como a esposa estava querendo muito, ele acabou indo. Parece que às vezes tem esse negócio, né? A gente tem um pressentimento ruim. E eu, pelo menos, já aconteceu isso comigo, Pepa, de eu desistir de determinadas coisas pelo fato de estar com um pressentimento ruim. Infelizmente, é mais uma tragédia que a gente tem que noticiar aqui no F5, viu, Petrônio? Eu lembrei logo quando eu vi essa notícia aí desse naufrágio, lembrei logo do Batomuxo. Sim. No Réveillon. E assim, é impressionante, Fábio. E como hoje, e aí a gente vai voltar a falar de tecnologia de novo, como hoje a tecnologia que nós temos, os métodos para você, por exemplo, escapar de um naufrágio, né? Bote salva-vidas, colete salva-vidas, sabe? Assim, e a gente não está falando de alto mar, a gente não está falando de ondas gigantescas, a gente não está falando de água gelada, não. A gente está falando de Brasil, país tropical, de uma baía. Assim, a polícia tem muito que investigar e certamente aí teve negligência por parte da tripulação, não sei. Porque, amigo, qualquer embarcação que vai hoje, seja ela navegar numa baía, no mar, em rio, enfim, tem que ter coletes, né, salva-vidas, tem que ter botes salva-vidas, né, sinalizadores, para avisar a marinha, a guarda costeira, enfim. É uma negligência aí, pode ter certeza, gigantesca. E, infelizmente, volta a acontecer de novo num dos principais cartões postais do nosso Brasil, que é a Baía de Guanabara. Você já assistiu aquele filme Nadadoras? Não. Netflix assistiu ontem. Conta a história de 2 nadadoras, 2 irmãs, que elas saem justamente da Síria, refugiadas para ir para a Alemanha. E conta um pouco da saga dos refugiados que deixam os seus países em busca de refúgio em países europeus. E uma das cenas do filme elas estão atravessando o mar numa lancha que elas acabam pagando a coiotes, né? E o barco, aquele barco meia boca, começa a afundar com várias pessoas, inclusive com crianças dentro do barco,
e elas, pelo fato de serem nadadoras, elas decidem deixar o barco e terminam o trajeto nadando e conseguem se salvar. E uma das nadadoras, 2 irmãs, uma delas, inclusive, chegou a disputar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, 2012. 12, não? Não, 16. 2016, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, não representando o país, a Síria, mas representando, naquela época, teve a comunidade. A comunidade dos refugiados, ela inclusive... Enfim, eu trouxe essa cena, que me lembrou agora. Imagina o desespero, você tá numa baía da Guanabara da vida, em alto mar, o barco afunda, o barco vira, e sem você saber nadar. No caso, elas sabiam nadar. Sem você saber nadar, o desespero que deve ser o sentimento de uma pessoa dessa, né, Pedro? E o pior, Fábio, mesmo você sabendo nadar, mas nadar para onde? Para onde? Norte, sul, leste, oeste, e aí? À noite. No meio do nada. Do nada. Desespero total. E o caso dessa que eu falei do filme Nadadoras, história real. História real. 12 horas e 24 minutos. Por falar em tragédia, Pepa, mais 3 indígenas Yanomamis foram assassinados por garimpeiros. É o que está denunciando líderes das comunidades indígenas em Roraima. E a informação que se tem sobre esse caso envolvendo os Yanomamis é que os garimpeiros ilegais que exploram aquela região, fala-se em torno de 20 mil garimpeiros ilegais, temendo as ações impostas pelo atual governo, começam a fugir da região. A pergunta é que fica: eles fogem para outro local para explorar ou fogem para de vez abandonar o garimpo? Tava na hora do governo federal agir, parece que resolveu agir, né, Pepa? Agir com mais robustez, Fábio. Tá meia boca lá também. Rapaz, um país onde garimpeiro manda, ou no país, ou numa região onde garimpeiro manda, eles fazem frente com a Força Nacional, fazem frente com a Aeronáutica, fazem frente com a Marinha, fazem frente com a PF, é porque o efetivo tá insuficiente. Tá na hora, e acho que isso é uma questão de honra, já que o presidente Lula teve lá em loco, foi verificar a situação, né, da comunidade indígena. Tem que agir com força, amigo. Tem que agir com robustez. Tem que mostrar o que é as forças de segurança do Brasil. Se fala em 500 homens. É um número razoável. Preparados. O problema maior é a logística por causa da pista de pouso. Parece que para levar, eles querem lá, os povos Yanomamis, inclusive o próprio, foi criado agora o Ministério dos Povos Originários, a ministra, que é uma deputada... Que é uma índia, né? Uma índia. Ela dizia o seguinte, que para poder, vamos dizer assim, trazer tranquilidade para a região, eu assisti ontem o Fantástico, é preciso recuperar a base militar daquela região. Só que só consegue recuperar a base para levar insumos, aquela coisa toda, equipamentos, quando recuperar a pista. E para recuperar a pista é preciso também levar insumos, ou seja, não é uma coisa que pode acontecer tão fácil da instalação da base. Agora, para chegar homens através de helicópteros é possível sim, e o governo está falando aí em torno de 500 homens para tentar colocar esses 20 mil garimpeiros ilegais para fora da região. Café pequeno, isso é café pequeno para o governo federal. O homem consegue, meu irmão, ir para a Lua hoje, montar base no espaço, montar uma base numa terra aqui mesmo que é de difícil acesso, mas é bobagem. Se quiser, se consegue. Se quiser, consegue. 12h27, a gente tem que falar também ainda sobre o concurso da UFPB, dessa tentativa de fraude, mas a gente vai primeiro cumprir o nosso primeiro break comercial. Só notícia ruim, né? Só notícia ruim. E a gente vai ter que continuar trazendo essa notícia ruim, infelizmente, viu, Pepe? Infelizmente. São 12 horas e 27 minutos na Paraíba, Coxa. Quando chega esse horário, bate aquela fome e as pessoas pensam logo em quê? Nesse horário? Pedir almoço. Então deixa eu dar uma dica pra você. Se você vai pedir almoço, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção.
Fala no Zap ou no Instagram, anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. O Instagram também é muito fácil, @Comedoria do Cabeça. Portanto, meu amigo, minha amiga, não esqueça, para espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. É qualidade quem cantar, quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Muito bem, são 12h28, meu amigo Moab Barbalho está dizendo: Fabão, já vou pedir o meu almoço hoje na Comedoria do Cabeça. Coxa, vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente traz outros importantes assuntos aqui no F5 de hoje, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841-1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h34. DJ Coxa, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Adriano, lá da Suplão, homem que disse que vai organizar aquele banquete pra nós. Aonde? Guiné, bode, rubacão, peixada. Aonde? Na casa dele, lá no Colinas do Sul. Guiné. Meu amigo Adriano, Fabão, tô escutando o programa. Quem tá escutando o programa também é Neto Leles, que me parece estar de férias, viu, Pepa? Porque, ó como ele mandou pra aqui, com uma tacinha. Tá de férias disso, Tá de férias, tá de boa, né? E, Coxa, prepara aí a bandinha, porque hoje tem um ouvinte bacana nosso que tá aniversariando. Parabéns. Meu amigo Diogo Contador, rapaz. Parabéns, felicidades, vida longa, saúde, dinheiro no bolso, viu, meu amigo Diogo Contador? Tá dando, Fabão, tô comemorando hoje 4.1. Valeu, Diogo, felicidade, meu irmão, parabéns, vida longa. Você pode mandar sua mensagem de áudio, 8809-8989. 8809-8989 é o zap aqui do F5. Interage com a gente também no nosso chat, no YouTube, no F5 Online, que daqui a pouco a gente solta as primeiras interações do programa. Pepa, dando sequência ao Festival de Notícias Ruins, infelizmente, dessa segunda-feira, a gente precisa informar que 3 pessoas foram presas suspeitas de tentar o concurso da Universidade Federal da Paraíba, concurso, provas que foram realizadas ontem em João Pessoa, em Areia, em Bananeiras, e 3 pessoas acabaram sendo presas. As informações, Pepa, infelizmente, apontam que um sargento da briosa Polícia Militar da Paraíba, ele com atuação no 1º BPM, o 1º Batalhão de Polícia Militar, aquele do centro da cidade, né? Do centro da cidade, também estaria envolvido nesse esquema fraudulento. A boa notícia é que, segundo o professor Valdinei Gouveia, ele que é o reitor da UFPB, em princípio, essa tentativa de fraude não coloca em risco a lisura do concurso realizado ontem para o preenchimento de cargos na UFPB, Pepa. Ô Fábio, na verdade isso é uma boa notícia, né? Porque a polícia conseguiu flagrar um esquema, um suposto esquema de fraudes em concurso público. É impressionante como... A gente vai voltar a falar de tecnologia de novo. A tecnologia pro mal, né? Os caras inovam demais, bicho. Os caras inventam demais. É ponto eletrônico, é telecomunicação com os óculos. E assim, sabe, parece filme de 007. Mas também a nossa Polícia Federal, em cima do lance, também consegue desbaratar essas gangues que tentam fraudar concurso no Brasil afora. Eu disse lamentável é o fato de ter um sargento da PM, né, envolvido. Aliás, essa operação foi uma operação conjunta, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil da Paraíba. Eu não sei se Coxinha viu, mas eu cheguei a ver no Clique PB
uma imagem, rapaz, de um ponto eletrônico que os caras usavam junto com uma caneta. Não sei se o Coxinha chegou a ver essa imagem. Eu lia mais cedo, vi isso hoje mais cedo no portal Clique PB. Impressionante a capacidade desse pessoal de se movimentar. E ainda em relação a esse concurso, viu, Petrônio Torres? Somente dizer que 13 mil pessoas, mais de 13 mil pessoas, mais de 13 mil candidatos faltaram a essa prova de ontem do concurso da UFPB. Mais de 37 mil inscritos e pelo menos 13.500 pessoas deixaram de comparecer às provas de ontem da UFPB. E trazer também uma informação, não sei se o Pepa lembra, se o Coxinha lembra, daquele caso envolvendo aquela jovem, aquela menina de 11 anos, Aniele Teixeira. A informação é que começou por volta das 9h30, 10 horas de hoje, o julgamento de José Alex de Souza. Ele que é acusado, inclusive chegou a confessar o crime, à época, crime que aconteceu em setembro de 2021, aqui em João Pessoa. O José Alex de Souza, que além de ter matado Aniele, segundo a polícia, segundo laudos feitos pela perícia, ele também acabou estuprando a menina Aniele Teixeira, de 11 anos de idade, crime que aconteceu em setembro de 2021. E a informação é que está ocorrendo, começou por volta das 9h30, 10 horas da manhã, o julgamento desse... Eu chamo cidadão, é? Eu tenho que chamar cidadão, né? Desse camarada aí, desse José Alex de Souza, e, sinceramente, eu espero que esse camarada pegue a pena máxima possível, decisão nas mãos de 7 jurados. 12h40, Pepa, a gente pode começar aqui a soltar uma rodada de ouvintes, ou você tem mais alguma notícia ruim aí para trazer? Não, eu só gosto da notícia boa, meu irmão. Agradecer. Tem uma, né? O Sport venceu o Campinense 2-0. Notícia boa, não. Essa notícia ruim. Tem uma ruim, meu filho. Sim. Tô dizendo. O Souza jogou, foi que Esmeraldo tá me dizendo que... O Nacional de Patos. Protesto hoje na frente do Estádio Almeidão, lá as faixas. Pedindo que a atual direção do Botafogo pegue o beco. Revoltada, porque a campanha do time realmente não é das melhores no Campeonato Paraibano, não. Corre o risco de nem chegar em semifinais. A gente fez uma projeção aqui, na verdade quem me mandou na última sexta-feira foi o Esmeraldo Gomes, que o Botafogo pode terminar pela pontuação de momento, pelo número de jogos que o Botafogo tem e outros clubes têm ainda a cumprir, o Botafogo pode terminar na 7ª posição. Mas, por exemplo, o Botafogo tem confrontos diretos com essas equipes que brigam com ele aí por uma vaga nas semifinais. Pronto, o CSP na próxima segunda-feira. O Botafogo tem aí 10 dias para treinar, né? 10 dias de ajeitar o time e tal. E é um jogo de vida ou morte esse com o CSP. Segunda-feira, de hoje a 8 dias, o famoso de hoje a 8, no Almeidão. Classificação de momento do Paraibano, o nosso enviado às arquibancadas do Almeidão, Esmeraldo Gomes, está me passando. A situação do momento, São Paulo Cristal na primeira colocação com 12 pontos, o 13 aparece em segundo com 11, Souza com 10 em terceiro, Campinense com 9 em quarto, Botafogo em quinto com 8. Aí depois aparece Nacional de Patos com 6, CSP 5, Queimadense 3, Serra Branca 3 e o meu Altinho do Amor na última colocação na lanterna com 1 ponto. E as projeções do matemático Esmeraldo Gomes é o seguinte: o Nacional pode chegar a 24 pontos, o Souza a 22, o São Paulo a 21, o 13 pode chegar a 20, o CSP também a 20, o Campinense a 18 e o Botafogo pode chegar a 17 pontos, segundo as projeções do Esmeraldo Gomes. Com essa pontuação, caso ocorrendo tudo isso, o Botafogo terminaria na 7ª posição. Não, primeiro que, vamos lá, tem uns confrontos diretos, né? Inclusive, confronto entre esses que pode chegar a 21, que pode chegar a 22, eles vão se enfrentar. Ou seja, já cai aí a previsão de pontuação máxima. Mas, assim, o Botafogo tem elenco, o Botafogo tem time. Agora, você pensa que não, mas tem uma coisa no futebol, aliás, não só no futebol, em tudo na vida,
é uma coisa chamada sorte. Né? O Botafogo não teve sorte em 2 jogos, quando levou um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Sorte ou incompetência, né? Porque você não segurar um resultado, meu irmão, faltando 1, 2, 3 minutos, é de uma incompetência gigantesca. Mas deixa eu falar de coisa boa, gente. Ontem eu estive na aprazível Pitimbu. Fui ontem à festa do Senhor do Bonfim, padroeiro da cidade. Adiada do dia 29 de janeiro para ontem, pelo menos um dia da festa. Exatamente, que era o dia da atração principal dos festejos, que foi o Natanzinho. Fui ontem com 2 colegas, o colega Bruno Pereira da Arapuã, com o Caio, o homem das Havaianas aqui na Paraíba. A prefeita recebeu super bem, camarote, professora Adelma, a professora Adelma. Estava lá? Tiago Albertinho. Secretário. Manda em tudo, viu? Manda tudo, homem. Manda, é o faz tudo. Que ele resolve todas as broncas, de Pitimbu. Você estava me dizendo que... Rapaz, aí o lugar que eu fui, Fabão, onde era o palco, lindo lugar de Pitimbu, um Maceió, fica na frente do Maceió, e eu não conhecia aquela área de Pitimbu, um mar tranquilão, sabe, bem plano. Muita gente, Pepe? Muita gente, umas 50 mil pessoas. Meu Deus do céu. Por aí. E o Figueiredo, tá bem? Tranquilo, tô aqui, ó. Firme e forte. Firme e forte. Deixa eu trazer uma notícia boa, já porque Juliana chegou, a gente trouxe tanta notícia ruim. Uma portaria publicada na edição desta segunda-feira no Diário Oficial da União institui o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, exames complementares e consultas especializadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e a intenção é reduzir as filas para a realização de cirurgias eletivas. Você sabe que essa iniciativa do governo federal, Petrônio Torres, Juliana Carneiro, a iniciativa da ministra Nízia Trindade, foi tomada com base na inspiração no programa Opera Paraíba. Logo no início do governo Lula, o secretário de Saúde da Paraíba, Dr. Johnny, teve um encontro... O secretário. Ele era o executivo, isso. Agora o secretário titular. Ele teve um encontro com a ministra Nízia. O governador João Azevedo já tinha falado com o presidente Lula, e o programa Opera Paraíba, iniciado pelo governo do nosso estado em 2021, serviu de inspiração para esse programa que está sendo lançado pelo governo federal, que visa reduzir a fila de cirurgias. E nesse primeiro momento, a ministra para o estado da Paraíba liberou 11 milhões e 400 mil reais, por exemplo, para o governo atuar. A ideia geral é que o programa tem aí recursos de aproximadamente 600 milhões de reais enviados aos estados e municípios para que a gente possa reduzir a fila de cirurgias no país. E bacana saber que aqui da Paraíba surgiu uma inspiração para o governo federal colocar em prática esse programa. Nosso ouvinte Félix está dizendo... Esse ano tem novidade, né? Opera Paraíba Infantil. Verdade. Nosso ouvinte Félix está dizendo, Fabão, tá um caos nas imediações da Sudema, ali pertinho do Sistema Arapuã de Comunicação. Ali é Monsenhor Valfredo Leal. Monsenhor Valfredo Leal. Índios interditaram a rua de frente à Sudema agora. Deve ser pelaquela confusão lá do Litoral Sul, em Tambaba. Pelo menos suponho, né, que os índios estão reclamando daquela região de Conde, que estão sendo construídos resorts em terras indígenas. Então, quem puder evitar ali aquela rua da Sudema, Monsenhor Valfredo Leal, evite, porque segundo nosso ouvinte Félix, o trânsito está caótico. Antes das primeiras interações do F5 de hoje, solta a vinheta dela, DJ Luciano Coxinha. A Juliana não quer sambar,
Oi, boa tarde, meu povo. Cheguei atrasada, mas cheguei. Esses dias, os próximos 10 dias, mais ou menos, vou estar chegando um pouquinho atrasada, mas depois regulariza a situação. Boa tarde, bancada, Petrônio Torres, Fábio Bernardo, Luciano Coxinha. Chegando com... Eu estava ouvindo aí no caminho vocês falando sobre as tristes notícias, né, do que está acontecendo mundo afora, uma tragédia no Rio de Janeiro com o afundamento de uma embarcação que deixou vítimas fatais, assim como o grande número de mortos, que já passa de 2.000 confirmados na Turquia após o terremoto. Enfim, mas aí a gente anunciou agora, nesse instante... Hoje a CNN agora já traz 2.300. Nossa Senhora. Já passam de 2.300, segundo a CNN Brasil. Tristeza demais, tristeza demais. E olha que um país que já vem sofrendo com a questão da guerra há muito tempo, né? E já vem sendo... a população já vem sendo... dizimada, né, pelas guerras constantes aí, longas, e agora uma situação dessa, vamos rezar, né, rezar para que essas pessoas os sobreviventes tenham conforto na medida do possível, né, que seus corações sejam afagados aí na medida do possível, porque numa situação como essa a gente não consegue nem mensurar o sofrimento das famílias, mas enfim, que o país possa se recompor, se recuperar o mais rápido possível. As cenas são muito... Meu amigo, as imagens são muito fortes. São muito fortes. As imagens são muito fortes. E aí a gente fala agora de uma notícia positiva para o Brasil. Hoje à tarde vai ser lançado o programa do governo federal que visa aí a diminuição de filas, né? Muito bom, uma expectativa muito positiva. E essa, como você falou, tem o espelho no Opera Paraíba, um exemplo muito positivo para o Brasil inteiro. E aí o governo nacional, o governo federal, anunciou que vai oferecer um aporte para os estados e municípios, né? Não só para os municípios, estados e municípios, aí no montante inicial de 600 milhões. Isso aí foi aprovado já na PEC da transição. Bacana. Durante a transição. E aí vamos aguardar agora para as 15 horas como vai ser o anúncio desse programa, como vai funcionar efetivamente. Boas expectativas aí para isso. Pelo menos uma notícia boa, Pepa. 12h50, vamos colocar uma rodada rápida de ouvintes, que a gente tem que ir para o intervalo comercial e daqui a pouco começa o Conversa com o Governador, a gente retomando em seguida. Primeiro dessa rodada, viu, Coxa? Alô, boa tarde. O país, a população dos países, eles já sabem da situação dos terremotos. Assim, é muito estranho o poder público não poder ter uma previsão de que se vai ser maior ou menor, porque eu estava ouvindo agora uma entrevista com uma brasileira que mora lá. Ela falou, não, sempre quando tem a gente vai pra rua, a gente entra nos carros, alguma coisa do gênero. Então, assim, acho que é incompetência do poder público mesmo, de acompanhar ou fazer uma previsão sobre uma catástrofe dessa magnitude, né? É triste, é lamentável. Meu irmão, obrigado pela tua participação, Gustavo Pinheiro. Quem assim, trabalha com prevenção de terremotos, que trabalha muito bem, porque sofre há séculos, é o Japão, né? Lá os edifícios têm como se fossem amortecedores, né? Pontes, viadutos, tem esse sistema de amortecimento de impactos que sustentam terremotos de magnitude até 10 pontos na escala Richter. É verdade. E no país que vem sendo devastado pela guerra, é muito difícil que haja um sistema de inteligência ativo, né? Uma situação que já está precária há muito tempo lá na Síria. Coxa, repete a bandinha rapidinho aí, porque quem está fazendo aniversário hoje, Anderson Paiva acaba de me passar, é o pai dele, rapaz. Seu Ricardinho da Telpa. Seu Ricardinho da Telpa, parabéns para o senhor, seu Ricardinho. Filho de Anderson Paiva, Ricardinho da Telpa, comemorando hoje 67 anos de vida. Saúde, vida longa, seu Ricardinho. Opa, deixa eu aproveitar esses parabéns que tem aqui um no YouTube dizendo hoje é meu aniversário de 41 anos. Diogo Braz já foi? Já foi. Parabéns de novo. Então faltou meu parabéns, tô dando agora, viu, Diogo? Feliz aniversário, muita saúde. Mais um ouvinte, Coxa, alô, boa tarde. Boa tarde, bancada UF5, aqui é Josivaldo Silva de Oitizeiro. Nessa sexta-feira tive meu estabelecimento arrombado por 2 vagabundos. Aqui em Oitizeiro, aqui, a malandragem está botando pra torar aqui. Peço aí que a rádio escuta aí das autoridades competentes aí, tome mais providências sobre isso aqui. Ontem mesmo no domingo aqui, levaram o carro e sempre tá havendo um furto aqui.
Tem uns meliantes andando aqui, roubando aqui a tudo quanto é de direito aqui. Peço aí que as autoridades aí botem mais policiamento aqui nessa feira de Oitizeiro. Valeu, meu amigo Josivaldo Silva. Atenção, Coronel Sérgio Fonseca. Vamos dar uma geral aí na feira de Oitizeiro. Prefeitão Kiko tá por aqui pedindo passagem. Solta aí, coxa. Alô, boa tarde, Kiko. Boa tarde a todos do F5. Fábio, quero deixar um forte abraço a Cíntia Almeida e dar parabéns também ao governador João Azevedo por estar presente no lançamento de um livro de uma presidiária aí da Júlia Maranhão. Tenho certeza que Cíntia Almeida deu todas as condições para que ela pudesse publicar esse livro, lançar esse livro. E isso é uma prova que o governo do estado, João Azevedo, dá oportunidade a todos e a todas. E fico muito feliz quando a pessoa tenta se regenerar e principalmente dessa maneira, lançando um livro, contando uma história, contando uma verdade. Fiquei muito feliz de mostrar que o estado tem capacidade de recuperar os seus detentos. Parabéns, Cíntia Almeida, do seu amigo Kiko do Castelo Branco. Valeu, Kiko, bem lembrado. Parabéns a Cíntia, a toda a equipe do Presídio Feminino Júlia Maranhão. Mais um ouvinte, coxa, pra gente pro intervalo. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos que fazem a F5. Fabão, Petrônio. Pai, gostaria de fazer um comentário aqui sobre o trânsito de Santa Rita. Você saindo aqui na principal Itibiri, centro de João Pessoa, na Nova Maroja, na parte das oficinas é uma esculhambação, uma falta de fiscalização. Você vê aqui a roda de motos, elas tomam totalmente uma das vias, escuta motos, a oficina Santa Lúcia, quer dizer, vários comerciantes utilizam as vias obstruindo com carros, motos, cones, são os donos, tomaram conta. A prefeitura é só coadjuvante, tem que baixar a cabeça e pedir licença. Você falando com um dos agentes da CEMOB aqui, eles dizem que não, tem que acionar a CEINFRA, quer dizer, uma esculhambação. A CEINFRA não vai resolver isso, porque é uma infração de trânsito, né? Então, será que existe secretário de trânsito de Santa Rita? Com a palavra prefeitura, porque aqui o negócio é a casa da mãe Joana. Com a palavra a prefeitura de Santa Rita, o prefeito Panta. Vamos pro intervalo comercial, coxa, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841 1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Alô, jornalista! A alegria está de volta. Dia 11 de fevereiro, o Bloco dos Imprensados estará nas ruas do centro de João Pessoa. Concentração na Praça Rio Branco ao meio-dia. Atrações, Orquestra de Frevo, Yuri de Carvalho e Valdonato. Adquira seu kit por R$20. Informações 98630-5991. Imprensado e foi difícil sair. E quanto mais imprensão dá vontade de rir. Chegamos, Conde!
Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. O som que funda cor. No bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Fábio Bernardo. 13 horas. 13 horas na Paraíba, informação importante do IMET. O IMET acabou renovando o alerta de possibilidade de fortes chuvas em várias cidades da Paraíba, inclusive a capital paraibana, João Pessoa. O alerta emitido ontem apontava que João Pessoa e outras cidades poderiam receber muitas chuvas até as 10 horas da manhã de hoje. O IMET renovou o alerta e prolongou esse prazo para até 20 horas. Então, podemos ter muita chuva hoje em várias cidades da Paraíba, sobretudo nessa faixa litorânea. 13h01, hoje foi dia de estreia aqui, pelo menos na programação normal, porque eles estrearam oficialmente ontem Esporte na Pop, né, Ju? Exatamente, massa demais, viu? Ontem teve transmissão do Campinense contra o Sport Recife, né? A transmissão aí durou a tarde toda, foi até a noite. Muito legal. Quem acompanhou, consegui acompanhar vários trechos, né, da transmissão ontem. E agora, menino, Pop pegando fogo aí também no esporte. Hoje, agora, um pouquinho antes da gente, às 11h30 da manhã, estreou Esportes na Pop, né? Agora, todos os dias, de segunda a sexta-feira, antes do F5, logo depois de Vitor Freitas, Isabela Vilante do Show da Manhã, você vai acompanhar o Esportes na Pop. 11h30, meio-dia, viu? Todo dia. E aí não é só futebol, viu? Você confere aqui na 89.3 FM
tudo sobre os esportes aqui da Paraíba, localmente João Pessoa, dos bairros aqui de João Pessoa e também das cidades circunvizinhas de todas as cidades do estado da Paraíba. De todo o Brasil, a galera é antenada demais, viu, Fábio? Muito, muito legal o projeto. Sucesso a toda a equipe do meu amigo Elialdo Silva, meu amigo Aurélio Nunes, turma boa, Caleb Souza, show de bola. E hoje também tem Rivaldo Leite. E hoje também tem estreia aqui na Pop. O Baderneiro tá de volta. Suami Max vai apresentar o Zoada. Bom demais, viu? Começa hoje a partir das 21 horas, não é isso, Ju? Isso aí. Ele volta, né? Suami que passou aqui um período muito massa também aqui no Arrasta, com Priscila Paz e etc. Mas aí houve uma pausa, né, nos projetos de humor aqui da Pop, mas retoma hoje com muito gás, viu? A partir das 21 horas começa o Zoada na Pop com Suami Marques, vai até às 11 horas da noite. Tem música, tem piada, tem notícia, tem fofoca. Segundo ele, vai ter um bocado de fofoca, viu, minha gente? Eu vou estar ligadíssima aqui a partir das 9 horas da noite. Tem também futebol, viu? Ele vai fazer aí uma salada boa. Suami é massa demais. Quem não conhece, que eu acho difícil o pessoal de João Pessoa da Paraíba não conhecer Suami, fique ligado aqui a partir das 21 horas, que vai ter muita zoada com Suami. E dizem que o Bexiguento joga bola, viu, Pepa? Ele parece que é bom de bola mesmo, Suami. Eu vejo de vez em quando no Instagram. Eu sei que ele é amigo de Matheus Cunha. Pelo menos. Viajou pra Espanha, passou um tempo lá na Espanha com o Matheus. Queria se escalar lá no Atlético de Madrid. Em relação ao F5, a gente vai contando, né? Vai ter estreia. Semana que vem no F5. Tem estreia no F5. Semana que vem a gente fala, né? Que a gente vai chegar mais longe. Isso. Semana que vem tem muita novidade. Mas essa semana ele participa do programa. Essa semana a gente já avisa que vai ter estreia aqui também no F5. É muita novidade da Rádio Pop, também muita novidade no F5. Daqui a pouco tem um Conversa com o Governador. Aliás, Pepa, tem uma expectativa para o governador João Azevedo anunciar de hoje para amanhã quem será o seu líder na Assembleia Legislativa da Paraíba. Os nomes colocados na mesa, pelo menos da imprensa, é Vaz Bezerra e Chico Mendes. Aposta em algum dos dois? Chico é novato, né? Não creio que um novato vá logo de prima liderar a bancada situacionista. Ajeitou. Não, não estou dizendo o contrário. Estou dizendo que ele é novato. Você aposta em Evásio? É que já foi, né, líder de Ricardo Coutinho. Ficou bronqueado, né? Ficou chateado aí com essa eleição de Adriano Galdino. Foi o último a apoiar a Adriano na eleição. Vamos aguardar. Veio Conversa com o Governador. A gente volta já, viu, coxa? Atenção, emissoras, para a formação da rede Tabajara de Rádios. Está no ar o programa Conversa com o Governador. Uma conversa franca e direta com o governador do estado da Paraíba, João Azevedo. Programa Conversa com o Governador. Apresentação, Luiz Henrique. Olá, minha querida Paraíba, muito boa tarde. Agora 1h06. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2023, uma segunda-feira. E sempre o nosso convidado aqui para a conversa com o governador João Azevedo. Governador, muito boa tarde, é bom tê-lo aqui para essa conversa. Boa tarde a você, Luiz, boa tarde a todos que nos escutam através da grande rede de rádios formada por toda a Paraíba. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através das mídias sociais. Saudar a todos da EPC e da Rádio Tabajara e dizer que bom que nós estejamos aqui mais uma segunda-feira para conversar com o nosso povo, apresentando com certeza as coisas que estão avançando nesse estado. Agora na Paraíba, 1h07. Confira os nossos destaques. Programa de hoje, vamos acompanhar as últimas ações do governo do estado da Paraíba, como o lançamento da primeira edição do Imagine Land, um evento de cultura pop com atrações nacionais e internacionais. Esse evento acontecerá em abril aqui na Paraíba. Vamos também saber tudo sobre as obras de infraestrutura, os investimentos na saúde e na segurança. Esses e outros assuntos
agora na conversa com o governador. Agora 1h07. Eu começo o programa hoje, governador, falando do 6º Festival de Música da Paraíba. A gente poderia até ouvir um trechinho do Zé do Norte, que é um homenageado desse Festival da Paraíba. Vamos ouvir. Governador João Azevedo, eu começo o programa no forró, que é a cara do nosso estado, da nossa cultura, e o governo do estado, junto com alguns organismos, para realizar esse festival, o 6º Festival de Música. Eu sei que você gosta de música, mas fala um pouco para a gente desse festival e os investimentos do governo para esse evento. É importante para a cultura, importante para as artes, importante para a criação, principalmente, dos nossos artistas. Esse Festival de Música da Paraíba, o 6º. Já realizamos alguns festivais com extremo sucesso e temos certeza que esse não será diferente. E as inscrições aí para o 6º Festival já estão abertas a partir de hoje, para que a gente possa ter, com certeza, um número muito grande de participantes e fazer uma seleção tão especial quanto foi a do ano passado. Sim. Que nós tivemos um grande festival. Eu tenho certeza absoluta que será um sucesso e, com certeza, quem ganha com isso é a população, que passa a conhecer cada vez mais os nossos artistas. Quem ganha com isso é a cultura da Paraíba. Ganhamos todos nós. Então é uma ação importante que o governo do estado, através da EPC, fomenta a cada ano. E vamos lá, é o 6º Festival de Música da Paraíba. Governador João Azevedo, nossa rede de rádios tem 51 emissoras. Então nós estamos conversando com toda a Paraíba. Dentre as rádios, a Rádio Alto Piranhas de Cajazeiras, Rádio Master em João Pessoa, Rádio CPAD também aqui em João Pessoa, Rádio Difusora de Cajazeiras, Liberdade de Pombal e a Rádio Progresso de Souza, além da Cuité FM na cidade de Cuité. João Azevedo, o Hemocentro, eu como cidadão considero um lugar de salvar vidas, porque quem doa sangue salva vidas, e o nosso Hemocentro completa 32 anos. Como é que o governo mantém esse organismo da Secretaria de Saúde para funcionar bem e para salvar vidas? Na verdade, esse é um serviço prestado de extrema importância para todo o sistema de saúde. Até porque, através do Hemocentro, você mantém os bancos, principalmente de sangue, para que você possa utilizar esse estoque quando na necessidade de cirurgias que são realizadas nos hospitais públicos de toda a Paraíba. Então, o Hemocentro desempenha esse papel com competência há 32 anos e nós sabemos que doar é verdadeiramente um ato de amor. É um ato de solidariedade, é um ato de amor. Quando você faz doação de sangue, uma coisa tão simples, você pode estar ajudando pelo menos 4 pessoas a cada doação. Além disso, quando se trata de doação, a Paraíba, inclusive, dentro do grande programa que tem de transplantes, que aumentou 400% na nossa gestão, também tem feito uma diferença muito grande na vida de muitas pessoas. O senhor está falando de transplante de órgãos. Transplante de órgãos, que Sim. também faz parte, logicamente, do mesmo tema quando se trata de doação. Você doar sangue é um ato muito simples, um gesto que tem um alcance extraordinário. E quando você vai para a doação de órgãos, aí sim, esse ato de amor, esse ato, ele se multiplica pela importância. Então a Paraíba vem incentivando muito não só a doação de sangue, como doação de órgãos. Isso é tão importante, governador, que eu fico motivado, eu como doador, saindo do programa, vou fazer hoje a minha doação para ajudar a salvar vidas, para que a gente tenha outros exemplos, que as pessoas se motivem também, porque isso é muito importante. Agora, 1h13. Sempre nas nossas conversas, João Azevedo, eu digo que
o senhor repete que a entrada pelo serviço público é pela porta da frente. E quando o senhor anunciou o concurso da Polícia Civil, o senhor falava sobre isso. Agora está o resultado. Vamos falar sobre esse assunto e a posse dessas pessoas que vão assumir essa postura pública através de concurso. É fundamental que a entrada no serviço público, que garanta uma carreira a qualquer cidadão ou cidadã que queira exatamente assumir uma função pública, é através do concurso público. E nós temos realizado diversos concursos públicos e isso nos dá uma alegria muito grande. E agora, no sábado, saiu o resultado do concurso da Polícia Civil, que tem um total de aprovados de 1.400 pessoas. Serão chamados por etapa. Numa primeira etapa 513, na segunda etapa 485 e na segunda etapa 402, para que a gente possa formar essas pessoas. Essas funções que eles vão assumir requerem um treinamento, requerem um preparo, porque vão exercer uma atividade na área de segurança pública. Então, eles farão um curso de formação antes de assumir a função pública, mas já serão chamados de acordo com esses números que eu indiquei. Esse concurso, ele ofereceu 120 vagas para delegado, 520 vagas para escrivão, 50 vagas para perito, médico, 73 vagas para técnico em perícia, 70 vagas para necrotomista, 414 vagas para agente de investigação, 77 vagas para perito criminal, 45 para perito químico e 31 para papiloscopista. Então, nós vamos agora definitivamente oferecer uma estrutura de funcionamento para a Polícia Civil cada vez maior. Além dos avanços que ocorreram dentro da Polícia Civil, do plano de carreira e remuneração, além da autonomia administrativa, além da autonomia financeira, além de ter ocorrido um fato na nossa primeira gestão, onde dentro de uma única gestão, absolutamente todos os servidores da Polícia Civil foram promovidos. Isso é um fato inédito na história da Paraíba e que é dessa forma, com reconhecimento a cada homem e mulher que faz a segurança do Estado, que nós vamos continuar avançando. Então o concurso daí foi realizado e essas 1.400 pessoas passarão a integrar os quadros da Polícia Civil. A gente pode dizer que o cidadão vai ter um melhor serviço a partir dessa recomposição desse quadro da Polícia Civil? Não tenha dúvida, e esse é o nosso objetivo, fazer com que o quadro é natural que ao longo dos anos as pessoas se aposentem, as pessoas se afastem, as pessoas escolham outros caminhos. E isso vai criando espaços dentro de uma estrutura que tem que se manter, além de muito viva, tem que se manter atualizada, tem que ter pessoas jovens que estão chegando, isso é fundamental. Então, esse concurso tem esse objetivo, de preencher todas as vagas para que a gente tenha a estrutura da Polícia Civil com um serviço adequado prestando à população. Agora na Paraíba, 1h15. Eu quero também retomar outro assunto que desde a antiga gestão, da gestão anterior do senhor, o senhor falava que era do processo de ressocialização. E no sábado eu ouvi uma fala do senhor dizendo assim, olha, as pessoas cometem erros, têm que cumprir a sua pena, mas as pessoas têm chance de recuperação. Quais são essas políticas, governador, que hoje estão implementadas dentro do nosso sistema carcerário que fazem recuperação de quem está cumprindo alguma pena? No sábado nós tivemos a oportunidade de participar do lançamento de um livro escrito por uma detenta do sistema, uma reeducanda do sistema, Marina Oliveira, e que, em função exatamente da sua dedicação, em função da sua competência, produziu um material que foi publicado pela Gráfica União e, logicamente, fechando um ciclo extremamente importante. Eu sempre digo que qualquer pessoa que tenha cometido um delito, ela não pode ser condenada indefinidamente. Essas pessoas merecem uma segunda oportunidade. E essa segunda oportunidade, eu acho que, através das ações de ressocialização que nós temos dentro do Estado,
quem verdadeiramente tem o interesse pode aproveitar para fazer traçar um novo caminho na sua vida. E foi o que Marina fez. Ela primeiro começou a trabalhar como artesã, tirou sua carteira de profissional do artesanato, começou a produzir as suas peças dentro de um programa chamado Castelo de Boneca, que tem dentro lá do presídio Júlia Maranhão. E a partir daí também identificou-se com a literatura, a ponto de produzir textos que foram agora condensados num único livro, e que realmente foi um momento, eu diria, de muita alegria para todos nós e de emoção, porque verdadeiramente nós estamos com esse cuidado. Mas é importante entender que esse projeto de publicação desse livro, que está dentro de um programa que nós temos dentro das unidades prisionais, que é a Leitura Liberta, para que haja interesse verdadeiramente de fazer a leitura e da produção, nós temos outros programas. Tecendo a Liberdade, que produz cachecóis, sharps, nós temos Fábrica de Vassouras, nós temos o Castelo de Boneca, nós temos o Ateliê Costurando Sonhos, nós temos o Ateliê Arte que Liberta, que é a produção de bonecas com uma técnica que se chama fuxico. Aqui, estou ficando especialista em Tá mesmo, estou percebendo. Você tem a padaria, que faz a produção de pães, você tem a gráfica, você tem a produção de bolas de futebol, você tem projeto Arte e Cidadania nas Cores da Liberdade, são projetos dentro dessas unidades. E nós temos o projeto de Hortas para a Liberdade e temos um grande projeto que é Esperança no Espaço. É um projeto lá na unidade prisional de Esperança, em que os detentos estão produzindo telescópios para a gente distribuir, inclusive, nas escolas. É um projeto que mereceu o olhar do Estado e que tem atraído, inclusive, a atenção da mídia nacional. Edições como o Olhar Digital fez uma matéria muito importante sobre esse projeto, primeiro porque essa publicação é especializada em tecnologia e viu naquele programa construção de telescópios pelos detentos que estão lá em Esperança e a possibilidade de levar todo esse material para as escolas, realmente um projeto de total êxito. Então foi objeto de uma grande matéria. Então esses projetos que nós implantamos, esses projetos visam exatamente dar essa segunda oportunidade a quem está no sistema privado de liberdade. Nós sabemos claramente que é uma decisão pessoal, mas é obrigação do Estado oferecer as condições. E o que nós estamos fazendo é isso, oferecendo as condições. Marina é um exemplo claro de que é possível, sim, se ter uma segunda chance e se aproveitar dessa segunda chance para reescrever a sua própria história. Na Paraíba agora são 13h20, conosco também a Rádio Cidade de Sumé, Rádio Patamuté de Cajazeiras, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Serra Branca de Serra Branca, Rádio Integração do Brejo de Bananeiras e a Panorâmica de Campina Grande. Outro espaço que está sendo bastante difundido, governador, e o governo teve que colocar a mão, é na cultura pop. E o governo está ajudando a trazer um grande evento para Paraíba, que é o Imagine Lands, que é um evento de cultura pop. Mas como você disse que estava especializado em artesanato, eu percebi que você está especializado também em cultura pop, viu? Se envolveu com a juventude ali. Fale pra gente que evento é esse internacional que a Paraíba vai sediar em abril aqui em João Pessoa, governador. Nós somos procurados por 3 grandes empresas que trabalham nessa área, que trabalham com a cultura pop e nos apresentaram um projeto que, logicamente, de cara, nós já nos encantamos pelo alcance desse projeto, por aquilo que ele pode trazer de benefício para a cidade, daquilo que ele pode ser um fomentador para o turismo num período importante, porque em abril você está saindo da autoestação, então em abril você pode retomar e ter todos os hotéis da cidade completamente ocupados, porque há uma estimativa
de que a gente tenha entre 15 e 20 mil participantes todos os dias nesse evento. É um evento que envolve a cultura pop e a cultura geek, que são pessoas que trabalham com seriados de streaming, com cinema, com tecnologia, com jogos, com arte, com cosplay, que são aquelas pessoas que se vestem de acordo com os personagens de quadrinhos, de filmes, etc. São mangás, são animes, ou seja, todo esse universo, ele vai estar em João Pessoa exatamente nesse período agora de abril, para que a gente possa, inclusive esse é o objetivo, fazer com que João Pessoa se transforme na cidade referência para a cada ano repetir esse evento. Além da participação dessas pessoas especializadas em todas essas áreas que eu falei, nós temos participações de artistas internacionais, de séries famosas, de dubladores que fazem aqui a dublagem aqui no Brasil. O ator David Hansen, que é o vigilante espartano de uma série, sim, que é muito famosa, Arrow, já confirmou, já fez o convite. Essa semana estará sendo anunciado mais alguns nomes importantes que estarão chegando, além de shows musicais com artistas da Universal Music. Então, tudo isso, eu não tenho dúvida nenhuma, vai colocar João Pessoa num roteiro completamente diferente, de um turismo moderno, de uma área que envolve muitas pessoas, a exemplo do que já acontece com a CCXP, que é um evento nos mesmos moldes que acontece em São Paulo, que também atrai milhares de jovens de todo o Brasil e de fora do Brasil. Nós esperamos que João Pessoa passe a ser exatamente a referência da cultura pop do Nordeste. Isso também mexe com a economia, né, governador? Não tenha dúvida. Você imagine o que são 15 mil pessoas todos os dias movimentando a economia dentro do centro de convenções. Lá você terá 50 mesas, 50 espaços diferentes, tratando de temas diferentes naquele espaço. E é importante entender o porquê de ter sido João Pessoa a cidade escolhida. Primeiro, pela infraestrutura que João Pessoa oferece com o centro de convenções. Segundo, pela segurança que João Pessoa oferece, pela logística de mobilidade que João Pessoa oferece e, como os organizadores dizem, por ser João Pessoa hoje a queridinha do Brasil, está sendo vista por todo o setor do turismo como uma cidade que tem a capacidade de receber bem, de atrair cada vez mais o turismo para cá. Então, nós queremos associar esse evento num espaço que nós estamos desenvolvendo, o Distrito Industrial do Turismo, próximo do Centro de Convenções. Então será um evento que vai ocupar os 45 mil metros quadrados do Centro de Convenções e que eu não tenho dúvida nenhuma será um grande sucesso. 1h25, falando em queridinha do Brasil, vamos acompanhar também os destaques do turismo na Paraíba. Olha, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na Pedra da Boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba.
Vamos embora para Paraíba, agora 1h27. Governador, eu estive no Espaço Cultural na semana passada, um novo espaço, na verdade, de cultura, a livraria de A União que completa 130 anos. Esses espaços são importantes para a nossa formação, né, governador? Claro, além de ser um espaço importante de divulgação, de comercialização, porque é um processo natural. Quem escreve quer ver seu livro impresso. E quem vê seu livro impresso quer que esse livro, evidentemente, atinja o maior número de pessoas possíveis. E você faz circular esse livro se você tiver espaços para que isso ocorra. Então, numa iniciativa extremamente louvável da EPC, inaugurou lá a livraria A União no Espaço Cultural. Vai ficar lá o tempo todo, inclusive, como espaço até para fazer lançamento de novos livros, ali dentro daquela área que trata especificamente de cultura. Então, é importante conhecer, é importante visitar. As obras que são publicadas pela União estarão todas lá expostas e é um espaço importante, é o box 13 lá do Espaço Cultural. Conosco também a Rádio Cariri FM de Campina Grande, Rádio Panorama FM de Catolé do Rocha, Rádio Cultura de Guarabira, Rádio Caruá de Soledade, Rádio Cidade de Piancó, da cidade de Piancó, Rádio Pop João Pessoa, Rádio Maringá de Pombal e Rádio Oeste de Cajazeiras. Governador João Azevedo, um organismo do Estado, que é muito forte, muito presente nas nossas vidas, é a Polícia Militar, que nos protege, nos dá segurança, e essa instituição completa 191 anos. O que é que o senhor pode destacar de positivo da Polícia Militar, que o senhor é o comandante geral de todas as forças de segurança, governador? Primeiro dizer que foi uma honra para mim poder participar exatamente da solenidade de comemoração dos 191 anos da Polícia Militar. Realizamos esse evento lá na área de feiras do Centro de Convenções e tivemos a oportunidade de realizar com a entrega de medalhas e láureas a muitos policiais, a muitos profissionais da área de segurança que se destacaram. Mas é importante entender que essa Polícia Militar, ela faz parte de um sistema de segurança que é composto por Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal e Detran. Toda essa área de segurança é tratada de uma forma extremamente, eu diria de uma forma extremamente cuidadosa com esse segmento. Não só pelos resultados que ela apresenta, considerando que nós temos a segurança considerada pela CLP como a melhor segurança do Norte e Nordeste, e ao mesmo tempo nós tivemos condições de fazer o que o Estado tem a obrigação. Segurança pública se faz com homens e mulheres, bem preparados, bem treinados, se faz com equipamentos de última geração, se faz com a preparação de cada homem e cada mulher que faz esse tipo de serviço. Então, o governo do Estado tem investido maciçamente na preparação e eu diria que na disponibilização de uma infraestrutura que seja capaz de oferecer segurança, proteção a quem exerce essa atividade. Fizemos só na Polícia Militar mais de 6.000 promoções. Se você soma todo o sistema de segurança, ultrapassa 10.000 promoções. Nós colocamos mais 1.214 novos soldados na polícia nesses últimos 4 anos. Fizemos entrega do Canil de Cabedelo, Museu da PM, do Núcleo de Saúde do 2º Batalhão lá em Campina Grande, a entrega da sede da 8ª Companhia Independente Juazeirinho. Nós fizemos a mudança do Comando Geral para um prédio absolutamente novo, em condições de atender, trazendo um ambiente melhor, mais amplo para desempenhar essas atividades. E fizemos investimentos que ultrapassam 100 milhões de reais na área de tecnologia, na área de informação. Nós já inauguramos o Centro Integrado de Comando e Controle de Patos, já entregamos o Centro Integrado de Comando e Controle de Campina Grande e estamos agora, dentro dos próximos dias, entregando aí o Centro Integrado de Comando e Controle de João Pessoa. Esses 3 centros, no futuro, irão se integrar aos centros integrados de comando e controle dos outros estados,
permitindo que a gente faça uma segurança cada vez mais eficiente, dando resultados mais rápidos à população, porque a informação e a inteligência hoje utilizada, ela é fundamental para que você tenha um serviço de melhor qualidade. Então, cuidar dos homens e mulheres, cuidar da infraestrutura, é fazer cada vez mais uma segurança melhor. Nós temos avançado aquilo que mais preocupava todo o segmento da segurança, que era a chamada Bolsa de Desempenho. Nós, dentro do cronograma que nós estabelecemos para a incorporação, já incorporamos 40% da Bolsa ao soldo. Esses 40%, para quem é da reserva, para quem é pensionista, sabe como é importante, porque ele foi colocado os 40% da Bolsa nesses contra-cheques, e todo mundo já está recebendo esses valores. Fizemos aumento nas horas extras trabalhadas, fizemos aumento no valor do Vale Alimentação, e estamos trabalhando para que a gente, através da legislação correta, possa isentar a questão da cobrança do imposto de renda nas atividades extras, nas horas extras. Ou seja, esse é o olhar que o Estado tem mantido para com a segurança pública. Eu tenho certeza absoluta que as conquistas, como o plano de carreira e remuneração da Polícia Penal, a criação da Polícia Penal, que antes não havia, eram agentes penitenciários, o PCCR da Polícia Civil, isso são avanços. É claro que tem muita coisa para ser feita ainda, e o governo reconhece isso. Entretanto, nós sabemos que temos que dar cada passo com a convicção de que podemos honrar esses compromissos. Fazer gestão de um Estado é como fazer e cuidar, evidentemente, das finanças de uma casa. Você tem que saber exatamente que vai ter recurso suficiente para garantir os pagamentos, para honrar os compromissos assumidos. E é isso que nós temos feito no caso da segurança pública da Paraíba. Não deixamos de cumprir um único compromisso, mas anunciamos apenas aquilo que efetivamente é feito, entregue e honrado. Governador João Azevedo, a polícia sempre falava do diálogo, e eu quero encerrar esse assunto das comemorações. O senhor prezou na gestão anterior pelo diálogo com as organizações de representação de policiais civis e militares. Nessa gestão, esse tom é o mesmo, de diálogo com os representantes das polícias? Não tenha dúvida nenhuma. Talvez eu tenha sido o único governador que sentou com 17 entidades representativas das categorias, onde as discussões, todas as discussões foram por mim conduzidas, não deleguei para nenhum secretário, conduzi pessoalmente essas reuniões, exatamente para poder chegar a um consenso, e que foi o que nós fizemos em janeiro do ano passado, em que se discutiu. Então, fizemos avanço e vamos continuar avançando, eu não tenho dúvida nenhuma, no momento certo, na hora certa, com as condições adequadas. Conosco também a Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Princesa de Princesa Isabel, Rádio Independente de Serra Branca, Rádio Conceição FM de Conceição, Rádio Independência de Catolé, Rádio Mais FM de Cajazeiras, Líder FM em Santa Rita, Rádio Sanhauá de Bahia e Rádio Arapuã de Cajazeiras. Eu queria conversar agora com o engenheiro João Azevedo, que visitou obras, anunciou novos investimentos, e eu considero para a Rainha da Borborema um privilégio, o Colégio da Prata. Eu queria começar pela obra do Colégio da Prata e as visitas que o senhor fez, as visitas técnicas como engenheiro e governador, às obras que estão em andamentos na Paraíba. Nós anunciamos essa grande reforma, na verdade uma reconstrução do hospital do Colégio da Prata, o Estadual da Prata, pela importância que tem esse colégio para a educação da Paraíba. Teve durante todo o processo e continua tendo. Então nós vamos fazer um investimento de quase 9 milhões de reais na recuperação dessa escola, praticamente reconstruir todo o colégio, para que verdadeiramente a gente possa ter e continuar tendo uma educação de qualidade como nós temos. Mas nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita rápida aqui por algumas obras aqui em João Pessoa, na região metropolitana de João Pessoa. Começamos amanhã visitando uma praça que está sendo construída lá no bairro de Cruz das Armas. Cruz das Armas é um bairro, um dos mais antigos da cidade de João Pessoa, tem uma densidade populacional muito alta,
Entretanto, não tem espaços de lazer, são poucos os espaços de lazer. Para quem conhece Cruz das Armas, sabe muito bem que tem uma praça no começo ali da entrada do bairro, a Praça Bela Vista. Logo depois tem uma praça em frente ao quartel do 15 e praticamente inexiste mais praça em Cruz das Armas. A próxima praça que você vai encontrar é a Praça Lauro Vanderlei, lá no Conjunto Cidades Funcionário 1. Então você não tem uma área de lazer ali nas proximidades. E aí nós identificamos uma área próximo da Avenida Santo Stanislau, junto com a Avenida Cruz das Armas, e estamos construindo uma praça. É uma praça dotada de equipamentos de esporte, principalmente, equipamentos de lazer contemplativo, mas é mais uma área importante. Saímos dali, fomos até a construção do hospital da mulher. Como eu sempre digo, um hospital que nós não prometemos, mas estamos fazendo. Investimento de quase 80 milhões de reais, que receberá e permitirá que a gente tenha o maior e melhor hospital da mulher aqui da região Nordeste. Saindo de lá, fomos até a cidade de Bahia, onde nós visitamos o condomínio Cidade Madura, construção de 40 casas, investimentos de mais de 24 milhões de reais, que já estão bastante avançados. Visitamos as obras de ligação do bairro das Indústrias com Bahia, do bairro das Indústrias com a cidade de Santa Rita. Duas obras também muito importantes e que vão modificar a mobilidade urbana daquela região. E além disso, visitamos o Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros, que também será o maior centro de treinamento da região Nordeste, para preparar os homens e mulheres que fazem parte daquela corporação e muitos que vêm de outros estados para fazer curso de formação aqui. Então, rapidamente, fizemos a visita a essas obras. É claro que aqui na região tem muito mais obras, mas não dá para fazer tudo num dia. Então, é preciso dividir em agendas para que a gente possa verdadeiramente visitar. E eu gosto, como engenheiro, de olhar cada obra dessa. Tem parceria com a Caixa Econômica para novas obras na Paraíba, governador? Temos. Nós assinamos recentemente com a Caixa Econômica convênios na ordem de 130 milhões de reais aproximadamente, para que a gente possa fazer pavimentação de vias, possa fazer ligações de distritos urbanos, distritos rurais, às áreas urbanas dos municípios, ligar esses distritos à malha rodoviária do estado, ou seja, são investimentos importantes, foram investimentos oriundos de emendas de bancada, emendas de deputados como Aguinaldo Ribeiro, como Hugo Mota, que disponibilizaram recursos para que o estado pudesse executar essas obras. Então, além disso, recursos também para a área de saúde. Então, recursos importantes que chegam aí para a gente fazer essa Paraíba cada vez melhor. Governador João Azevedo, a gente está no final do nosso programa. O programa Empreender abre inscrições para mais 27 municípios, com mais de 5 milhões de reais investidos pelo governo do estado. Agora eu quero falar de um grande investimento para a gente fechar a conversa de hoje, o Salão do Artesanato. Eu nem pergunto do 35º, eu já pergunto, já está tudo pronto para o 36º, governador? Já está planejado, já está pronto. Nós vamos ter como tema lá em Campina Grande a feira de Campina Grande, que é um espaço de cultura, é um espaço de comercialização, evidentemente, de produtos, mas que conta a história muito de Campina Grande. E nós vamos ter como tema principal a feira de Campina Grande. Mas o 36º já está sendo preparado. Mas o 35º se consolidou como o maior salão de artesanato que a Paraíba já realizou. Faturou quanto? Afinal de contas, foram 2.536.000, quase 537 mil reais comercializados nesse curto espaço de tempo entre o dia 13 de janeiro e o dia 5 de fevereiro. Nós tivemos a venda de mais de 96 mil itens. Mais de 96 mil itens foram vendidos. Então, isso dá o tamanho do que a gente pode ter em termos de salão de artesanato. Além disso, fizemos, pela bondade, pela solidariedade do povo, a arrecadação de mais de 5.500 itens que serão distribuídos para as famílias carentes. Então, eu diria que esse 35º Salão do Artesanato, que homenageou o artesanato indígena, ele vai ficar na história como
pelo menos até agora, o maior salão realizado. Governador João Azevedo, esse programa foi realizado com a direção e edição da Thalita Duarte, a produção da Fernanda Gonçalves, nas mídias sociais a Romana Ramalho, Lailson Ismael e o Igor Felipe, na técnica José Pires e o DJ Brasinha, o Sullivan Marrom e na produção visual aqui o Arlan Júnior, a transmissão da Telasat e o gerente executivo de rádio e jornalismo é o Marcos Tomás, o gerente executivo de radiodifusão Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV o Rui Leitão e quem preside a EPC é a jornalista Naná Garcês. Governador, eu te aguardo amanhã naquela conversa que a gente tem terça, quarta, quinta e sexta, continuando os nossos assuntos e prestando contas ao governo da Paraíba. Até mais. Um abraço, agradecer a todos que nos acompanharam durante o programa e dizer que estaremos juntos durante a semana e na próxima segunda-feira no programa Conversa com o Governador. Um abraço. Muito obrigado a todos e até mais. Obrigado pela audiência. Governo do Estado. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Tá chegando o dia! Tá chegando a hora! Tá chegando a hora! Segura, levanta a mão e bate a palma, vai! Sexta, 10 de fevereiro, nosso encontro está marcado. Bloco Vambora! Vamos todos pra avenida com Bel Marques. Diga que valeu o nosso amor. Bel Marques! Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Leve toda a sua alegria pra avenida e venha curtir o Bloco Vambora! Atenção! Últimos abadás! Vendas! Pirâmide Shopping e ingressonacional.com. Patrocínio Unifacisa, Coca-Cola, Cachaça Matuta, São Brás, Topsat, Maxim Viagens e Entregas. O Central de Fraturas tem a honra de comunicar que ultrapassou a fronteira dos 50 anos de atendimento ortopédico e traumatológico. Continuamos no mesmo endereço, Avenida Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, número 690, em frente à Farmácia Roval, ao lado da TV Correio, atendendo a pacientes de planos de saúde e com pacotes de atendimentos particulares de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde. WhatsApp 987222266 e no Instagram @PS Central de Fraturas. Encare 2023 de carro novo e com muito estilo. Na Carneiro Peugeot, você compra o Peugeot 208 Style com parcelas de apenas R$ 799. Foi isso mesmo que você ouviu. Leve o Peugeot 208 Style com parcelas de R$ 799 no plano Renova Peugeot e sinta o poder de ter um leão na garagem. Vem para Carneiro Peugeot, WhatsApp 839 8111 4003. Consulte condições. Peugeot. No trânsito, escolha. Esse é o forró da alegria. O Brasil Atacarejo chegou. Brasil é arraiar da economia, mais barato todo dia. Vem correndo aproveitar. Galinha gorda congelada quilo 7,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada quilo 9,80. Charque ponta agulha quilo 29,80. Ao pé das válidas até 8 de fevereiro. Esse é mais barato, esse é nosso Brasil. Semana Patrimonial Sicoob. Proteção para que você conquiste a sua tranquilidade. De 6 a 12 de fevereiro, faça um seguro completo com parcelas que não pesam no seu bolso. Procure o Sicoob Centro-Nordeste e encontre planos flexíveis e personalizados, associados a um conjunto de serviços exclusivos feitos sob medida para suas necessidades. Aproveite as condições especiais que só o Sicoob tem. Saiba mais ligando 83 32 41 87 45 ou no WhatsApp 83 996 38 17 44. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com o Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Gino Pet. Pet Shop com mais de 20 anos de história no Geisel. E que há 2 anos inaugurou um novo espaço para sua clínica veterinária. Agora está com atendimento clínico 24 horas por dia. Isso mesmo, em casos de emergência com seu pet. Vacinas, cirurgias, internamento. Vem pra Gino Pet, que está localizada no Geisel, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 51, vizinho ao Bradesco. Siga o Instagram, @GinoPetJP. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Olha a mensagem, hein? Ei! Quem foi que disse pra tu que a noite de segunda-feira tem que ser totalmente assim, morgada? Mas menino, se ela agora não vai ser mais não, isso, porque vem aí muita zoada. É isso mesmo, tá chegando aí, ó, um novo programa da Rádio Pop FM, o Zoada na Pop, com a apresentação do humorista Suami Marques. Eu disse Suami Marques. Olha, a zoada tá garantida nas tuas noites de segunda-feira, homem. Vai ter humor com força, além de muita zeração, sorteios, música e tudo isso com a sua participação. Ei, não esquece não, no Zoada quem manda é tu, rapaz. Zoada na Pop FM. Mas menino, a apresentação do humorista Suami Marques é toda segunda-feira a partir das 9 horas da noite. Aqui, ó, na Pop FM. Ó, aproveita, já deixa logo um lembrete aí no seu celular. Mas menino... Aí, mano, é nóis. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h49. DJ Luciano Coxinha, você já pensou em abastecer a sua motoca e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e faça como Juliana, de cara ganhe 1000 pontos e continue acumulando muita pontuação. DJ Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. 13h51. Felizmente, DJ, a cada momento que a gente vai se atualizar, o número aumenta. Já passam de 3.350 mortos no terremoto que atingiu Turquia e Síria nas últimas horas. E eu repito, as cenas são impressionantes.
13h51, estamos de volta com o F5, após o Conversa com o Governador. Dê uma passada na nossa live no YouTube aí, abrace o povo, que tem muita gente que mandou áudio pra cá, viu, Ju? Vamos lá, vamos ver quem foi que ficou com a gente aí durante o programa todo, esperou a gente voltar, estamos aqui de volta, Diogo Braz já anunciou que era seu aniversário, parabéns, um cheiro, Edu, boa semana pra todos, boa semana, Edu, Arthur de Nova Mangabeira também tá aqui com a gente, boa tarde nessa segunda chuvosa, Vitor Rocha, Fabão, mande um alô pra mim, Cuité e pra Janaína, almoçando e vendo você. Santa Semana pra todos, ele tá dizendo. Manda um cheiro, viu, Fabão? Pra Vitor Rocha e pra ele e pra Cuité. Cuité, Vitor, abraço. Pra Janaína cheiro, também. Janaína. Diogo Braz, professor Reginaldo Guedes, manda um alô pra todos em Picuí na audiência, um cheiro pra Picuí. Alô, Picuí, terra da carne de sol, aquele abraço. Hamilton da Praia do Poço, boa tarde, bancada do programa F5, boa tarde, Hamilton. Francinaldo Leite, boa tarde, Fábio, Juliana, Pepa, Coxinha. Vou mandar um áudio curto e uma foto pra vocês divulgarem, é muito necessário, daqui a pouquinho, viu, Francinaldo? Será que não já soltou, hein? Será que o Fábio não já soltou? Daqui a pouquinho, vamos soltar agora, 8809-8989. Mandem aí áudio, a gente tem pouco tempo, mas mande áudio curtinho que a gente solta. A Biezer Francisco tá no bairro dos Novais, F5, esse programa é show. Valeu, Abiezer. Alô, bairro dos Novais, aquele abraço. Vamos lá para ouvinte, temos áudios aí já. Vamos lá, aí, ó, 3h53. Até 30 segundos para caber para todo mundo. Mas o povo não tem jeito não, o povo gosta. Vamos mandar áudio mais curto, meu povo. 3h53, primeiro dessa rodada, DJ Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Como é que tá o homem? Abraçar toda essa bancada aí do F5. Que Deus abençoe cada um de você. Aqui é Marivaldo da cidade de Alhandra. Fabão, eu vou mandar aí pra você o Pix da minha esposa. Ela tá passando por um processo muito delicado. Está com nódulo na mama. Então chama-se câncer de mama. E preciso muito do apoio dos amigos, da sociedade paraibana. E é muito problema para resolver na saúde dela. Então o prefeito está dando as mãos a ela aqui, junto com a Secretaria de Saúde. Mas precisamos mais de apoio, não é fácil. Hoje mesmo ela está aí no São Vicente de Paula. Então preciso que os guerreiros, os amigos, financeiramente, ajude a mim não, ajude a ela, porque da forma que ela está precisando, eu preciso do apoio de todos. Vou mandar aí para você o Pix dela, peço que você, em nome de Deus, você possa divulgar, fazer esse apelo a toda a população do nosso estado. Que Deus abençoe, Fabão. Saúde, meu irmão, que Deus abençoe, viu? Um abraço a toda a equipe desse jornalismo. Fique na paz, meu irmão. Estou aqui. Obrigado. Ele mandou aqui. Irmã Valdirene, ela está com câncer, precisando de ajuda. O Pix é CPF 013279 82471 013279 82471. Valdirene Dutra Gonçalves Souza. Tá aí o apelo aí que vem da cidade de Alhandra. Força, viu? Força, minha gente. Vai passar por essa. Os índices de cura rápida têm sido cada vez estão aumentando mais. E aí, fé em Deus, tudo vai dar certo, viu? Estamos aqui na torcida para tudo dar certo o mais rápido possível. Verdade, Ju. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Boa tarde, bancada. Em especial a meus amigos Petrônio, Fabão, Juliana, Coxinha. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma notícia ou informações pertinentes no que diz respeito àquele prédio do antigo comando da polícia, Fabão, no qual foi especulado que ele ficaria para um arquivo geral ou, enfim, atender as demais secretarias como fosse um anexo, e também a nossa escola de artes, tá? A Escola Técnica de Artes. De fato, qual o dia aproximado da inauguração, tá? Uma vez que
Foi aqui perguntado a mim, algumas pessoas me perguntaram, porque não foi inaugurado agora pelo final do ano. Fica aqui as duas perguntas, tá? A primeira do Comando da Polícia Militar e a segunda do dia em que a Escola de Artes vai ser inaugurada. Um abraço, Itamar Jaguaribe, mais uma vez com vocês. Valeu, Itamar. Obrigado pela tua participação. Infelizmente, da minha parte, eu não tenho resposta agora, mas garanto a você que a gente vai atrás dessas informações, viu, meu amigo Itamar de Jaguaribe? Deixa eu registrar aqui a audiência do meu amigo Everaldo Júnior, o homem da Claras Cosméticos. Esse não perde um F5 de jeito nenhum. Pepa, audiência mais que qualificada aqui no nosso programa, do professor Adenilson União Maia. Mandou um áudio pra gente aqui e vamos compartilhar? Vamos. O que é que diz o professor Adenilson União Maia? Solta a coxa! Boa tarde, companheiro Fábio Bernardo e também meu Petrônio Torres, nosso elegantíssimo Nota 1000 Rui Danta, todos os companheiros. Você sabe que eu tenho uma grande admiração por essa emissora chamada Rádio Pop. Estivemos em Brasília, meu querido Fábio Bernardo, e fizemos lá nossa parte, que é na questão da cobertura da posse dos deputados federais e também do senador da República, Efraim Filho. Mas aproveitei e fui dar uma passadinha na Federação Brasiliense de Futebol. Um luxo, viu, Fábio? Eu, para mim, estava num palácio do primeiro mundo. Então, hoje é muito mais fácil, né? E tranquilo. E melhor, ser presidente de uma federação de futebol no Brasil. Um dos funcionários lá da federação me informou que atualmente o salário do presidente da Federação Brasileira e de vários presidentes de federação pelo Brasil afora é de R$75 mil e 2 carros de exposição. Então é muito melhor o cara ser presidente de uma federação do que ser um deputado estadual, porque praticamente o presidente de federação não precisa prestar conta de nada. Tudo financiado pela CBF e também pela FIFA. E fomos pegos de surpresa, ia haver a Assembleia Geral da Federação Mineira de Handebol e nós fomos convidados até a ABB para assistir, né? Eu fui lá com o intuito de assistir. Presença de 86 prefeitos que apoiam o handebol no estado de Minas Gerais, secretário de esportes, né? Uma assembleia muito bem dirigida. A Federação Mineira agora está com o ex-atleta, o Luiz Fernando, que eu tive inclusive a oportunidade de apitar várias partidas dele. Eu tenho um grande amigo meu, que é o ex-presidente da Federação Mineira, e de repente, na metade da solenidade, uma solenidade com quase 200 pessoas, aqui na ABB, em Belo Horizonte, nós fomos convidados, Fábio, até o palco. Vamos ouvir agora uma das histórias mais bonitas do handebol brasileiro, uma das histórias, 30 anos de arbitragem. Aí a perna tremeu, viu, professor? Porque eu não tinha nada planejado, mas fui lá, falei bem da Paraíba, falei bem de João Pessoa, falei bem de Isaac, falei bem de Fábio Bernardo, falei bem de Boto e Acácio. Porque nós temos uma grande história do handebol, não só nordestino, mas do próprio handebol brasileiro. Isso me deixou muito feliz. Eu estou aqui em primeira mão. Até não dei nem essa notícia ainda na minha própria emissora, mas para vocês que são amigos e são irmãos, fiquei muito feliz com essa homenagem que recebi da Federação Mineira de Handebol. Ô, coisa boa, a gente chegar no sul, no sudeste, ser reconhecido, mas uma coisa melhor ainda, fala bem do seu estado, fala bem da nossa Paraíba. Um abraço, Fábio. Abraço, meu amigo professor Adenilson União Maia, uma lenda do handebol brasileiro, mundial, homenagem mais que justa. Últimas interações do F5. Olha só, Francinaldo Leite está dizendo aqui, meu aniversário foi sábado, mas vocês não trabalharam no sábado, mas um cheiro, Francinaldo, felicidade, obrigada, viu, por estar aqui com a gente diariamente, ele também é do bairro dos Novais. Parabéns pra tu, Francinaldo. Últimas interações, coxa, alô, boa tarde. Ainda bem. Agora, bom dia, bancada da Pop FM, aqui é Reinaldo Chacon. Vou dar um ensinamento aí a Pepa. Essa placa tectônica, ela passa pelo Irã, Iraque, certo? Pela Síria, vai até o Afeganistão. São grande maioria desses terremotos que existem, afeta mais
Irã, né? Ao Irã, ali divisa com Turcomenistão, ela prejudica mais essa área aí. E prejudicou mais essa área no lado da Turquia e da Síria, né? Aí essa placa tectônica aí, ela começa aí a chamada placa tectônica eurasiana. Vendo aí, Pepa? Deu uma aula. Reinaldo Chacon Professor de Geografia Chacon. É desenrolado. O último de hoje, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigos do F5. Passando para informar todos os telespectadores e ouvintes que se você ainda é Oi Vivo, certo? Saia o mais rápido possível e vá para Claro ou para TIM. Porque ontem quem é Oi Vivo ficou no mínimo metade do dia sem ter internet das 9, você conseguir ligar, esse negócio todo. E assim como a menina da Claro me passou ontem, que a tendência é só aumentar. Por quê? Porque ele tá insuportável. Financeiramente não está sendo viável para a Vivo segurar o povo que migrou da Oi para lá, entendeu? Imagine, tem gente com plano de R$60, de R$20, de R$30, R$40, e isso eles não estão conseguindo suportar. Por isso que está dando tanto bug no sistema deles. Então, se passou metade de um dia, daqui a pouco vai passar um dia todo e você vai chegar a perder a sua linha. Então, migrem o mais rápido possível para Claro e para TIM. E isso é todo mundo, quem tem crédito, quem botava só crédito, ou que tem alguma promoção, enfim, migrem o mais rápido possível, porque a Vivo não está dando suporte aos clientes que ela trouxe da Oi. Valeu, meu amigo Luiz Pedro da cidade de Bahia. Eu, sinceramente, eu não sei se tem alguma porcaria dessa que preste, viu, meu amigo? Ixi. Não sei, sei. É tudo operadora do mesmo saco. Olha, deu um bug no Pix sexta-feira, não foi? Sei não. Sexta-feira à noite. Não, sexta-feira à noite. Parece que ficou mais de 2 horas sem condições de transações via Pix em todo o Brasil. Pesquisa, Pepa, pesquisa Data Quality mostra o seguinte, Pepa. Metade dos moradores de João Pessoa iniciou o ano sem poder pagar cartão, moradia e empréstimos. Entendeu aí a pesquisa? Entendi. Data Quality, pesquisa que o portal Mais PB divulgou aí. O povo tá liso. Começou o ano em situação ruim. Ju, alguma última novidade? Alguma informação em relação ao terremoto Síria-Turquia, Ju? A mais atualizada foi a que você confirmou há pouco, mais de 2.800 pessoas já confirmadas e o número certamente vai subir em breve. 2.350, não? Não, já. Aqui dos 2.000... Não, aí acho que é o número de prédios, não? 2.800. 2.800 prédios. 2.800 prédios. 2.350 é o último número de atualização de mortes confirmada. Eu trouxe a informação, acompanhava mais cedo, que há uma estimativa de agências internacionais que o número de mortes pode chegar a 18 mil pessoas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pepa Torres, estou com um deputado estadual aqui que pediu para não ter o nome revelado. Fabão, é da base do governo. Eu acho que vai dar Chico Mendes. Acho que o governador vai de Chico Mendes. Até porque Vaz já foi líder do governo na Assembleia, né? Outro deputado, não sei se é o mesmo seu. Não sei, depois eu mostro aqui. Ele me disse aqui, Pepa, o governador gosta muito de Chico Mendes, pela lealdade. Deve ser, acho que é o mesmo deputado. Não sei. Daqui a pouco a gente mostra. Aqui? Não, é deputado diferente. A nossa audiência tá boa entre os deputados. Tá boa. 14:06. A palavra final é que fica, Pepa Torres. O Al Hilal. Quem, homem, pelo amor de Deus? Al Hilal.
adversário de amanhã do Flamengo nas semifinais, como queiram, do Mundial Interclubes da FIFA, terá 7 desfalques. André Carrillo, Raul Fará, Cano, Raul Charaim, Raul Buraik, Raul Yamik e Raul... Tem coragem de pronunciar esse Claro, eu sou poliglota, irmão. Poliglota. É 7 desfalques, amigo. E você ainda tá com medo do jogo de amanhã? O jogo amanhã, que horas? 16 horas? Também conhecido como 4 da tarde. Tá apostando mesmo que final, sábado, Flamengo e Real Madrid. O Real Madrid com 3 desfalques de peso. O goleiro Courtois, o brasileiro Militão e o francês Benzema. Esse aí faz medo. É. Sei não, Pepa, sei não. É com aquela zaga do Flamengo, com aqueles 2 laterais, sei não. 14... Vai que guardaram para o Mundial, sei né? Não. Aquele lateral direito do Flamengo é muito bom. O nome dele é... Varela. Gosto do meu amigo Geraldo Varela, do Jornal União. Ju, palavra final é que fica, Ju. Ó, gente, gostaria muito de terminar o programa de hoje com a notícia positiva, mas é uma notícia de alerta. Já foi falado no início do programa, alerta do IMET para chuvas intensas, e a gente recebe há pouco a notícia de que foi encontrado o corpo de um jovem soterrado em Olinda, ou seja, bem pertinho daqui de João Pessoa. As chuvas estão nessa região litorânea aqui do Nordeste, perto, aqui, um pouco mais de 1 hora de João Pessoa, ou seja, vamos ficar em alerta, porque a chuva está chegando, vai ser intenso de hoje para amanhã, em João Pessoa, Campina Grande, toda essa região metropolitana das 2 cidades. E lá em Olinda, uma barreira deslizou, a primeira morte confirmada, um rapaz de 19 anos, e 5 pessoas seguem desaparecidas. Vamos ficar em alerta, pessoal. Cuidado aí com as barreiras, cuidado aí com o trânsito, e que todos estejamos bem amanhã. Aguardamos vocês aqui. Um cheiro, até amanhã. Muito bem, 14h08, eu vou terminar o programa também com a notícia que não é muito boa para Petrônio Torres e para Luciano Coxinha, porque eu sei que ambos têm investimentos nesta empresa. O promotor de justiça de Campina Grande, diretor regional do MP Procon, Sócrates da Costa Agra, está apurando denúncias de alguns investidores que não estariam recebendo as remunerações acordadas em contratos com a empresa Braz Company, empresa de Campina Grande, que ontem virou notícia nacional com a reportagem publicada pelo O Antagonista. Pepa e Coxinha, ambos que têm altos investimentos na Braz Company, devem estar preocupados nesse momento. Eu, Coxinha e milhões de brasileiros que acreditam em criptomoedas, estamos temerários. Eu sei que Coxinha, não, mas Adel, tu gosta desse negócio, tu gosta de investimento em criptomoedas? Sim, eu tô fora, meu amigo, não entra, eu caí numa história de um bebum, lembra do tal de um bebum? Pirâmide Não, mas na época eu entrei porque eu confiei tanto. Um amigo do Ministério Público e um policial civil amigo. Rapaz, o negócio não é pirâmide não é pirâmide não. Eu tava com uma mixaria guardada, inventei de entrar nesse negócio, perdi foi meu dinheiro. Eu acredito nisso mais nunca. Esse negócio, se bem que não dizem que esse Braz Company é pirâmide ou não é, Pepa? Rapaz, para todo indício né? Você tem quantos dígitos lá investidos? É porque é o seguinte, vamos lá, vamos pegar uma moeda, vamos usar essa terminologia, moeda. Bitcoin é uma moeda, por exemplo. Um Bitcoin, meu irmão, dependendo da empresa que administra, só um Bitcoin pode valer de 140 mil a 210 mil. Você tem quantos bitcoins na Brascom? Sem pergunta difícil. Sem pergunta. 14h10, tô rindo para não chorar, porque tem muita gente preocupada, muita gente tomando Rivotril, inclusive colegas da imprensa, muita gente preocupada com os investimentos que fez nessa tal de Braz Company. Tô fora, meu negócio é cara crachá, dinheiro, sou tradicional, bancozinho tradicional, papel moeda, mais futuro. 14h11, minha gente, agradecer demais pela audiência. Dizer que amanhã tem mais F5 aqui na Rádio Pop.
mas não desliga teu rádio, não muda de sintonia, porque vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com o Heron Cid e o Alisson Bezerra e equipe com o Aragá. E amanhã, 6 da matina, o trio Parada Dura da Paraíba. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Só música boa.